vontade de baixar essa coisa ali, não, nosso vídeo que na tela, porque é quando eu te pego, ele só fica daquele jeito de pé, assim, fica assim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Iniciamos dizendo, em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, que a paz e as bênçãos estejam sobre os seus profetas e mensageiros, sobre Muhammad, seus familiares e companheiros, e todos os fiéis até o último dia. Veja que interessante, desde o primeiro dia do ano até o último dia do ano, todo momento que o muçulmano for iniciar uma fala, uma palestra, uma aula, ele faz essa introdução. Por quê? Quando você fala em nome de Deus, é o mesmo que você falar, ó Deus, em teu nome eu estou pedindo ajuda naquilo que eu vou fazer. A aula, a palestra, abençoe para mim. Por isso, quando um muçulmano vai comer, ele fala Bismillah, em nome de Deus. Misericordioso, toda misericórdia vem dele. Então eu agradeço essa misericórdia e louvo a ele. Por isso que quando o muçulmano acaba de comer, ele fala Alhamdulillah, louva e agradece a Deus pelo alimento. Depois ele pede o quê? A paz é algo que todo mundo deseja. Não há uma pessoa que não quer ter paz. Que a paz e as bênçãos estejam com quem? Com os melhores ou com as melhores criaturas que existiram. Quem são? Os profetas e mensageiros. Depois fala com os companheiros e familiares do último profeta e todos aqueles que são fiéis de verdade. Porque quem não é fiel, quem não tem crença, não está ligado para a paz. Não entendeu a diferença da paz. Que nem aquela pessoa fala, às vezes só para questionar. Então me diga, ô Sheikh, só os fiéis vão para o paraíso? Então se eu sou infiel eu não vou para o paraíso? Mas aí a gente fala assim, a gente é fiel e acredita que Deus criou o paraíso, que Deus criou o inferno. Se você é infiel, você está preocupado se você vai entrar no paraíso de Deus? Que incoerência é essa? Ou seja, até aquele que se diz ateu, ele tem uma certa incoerência naquela crença, entre aspas, dele. Entendeu? Então a gente sempre pede a misericórdia para quando for falar, falar certo. Saindo que provavelmente vamos falar alguma coisa, às vezes não está totalmente certo. Compreende? Então vamos continuar, porque nem todos vieram hoje. Eu até tinha falado que eu ia dar um teste final de todas as aulas que eu dei, do começo até agora, para ver até onde a gente está, como a gente acompanhou as aulas. Vamos deixar isso para a semana que vem. Eu vou continuar falando algo que é a base da religião. E a religião para nós entra todas as coisas da vida mundana, entra a ciência toda. A base para nós é naquele dito nobre, quando um grande companheiro que chegou a morrer por volta dos seus 80 anos, depois dos seus 80 anos de idade ele morreu. E ele pegou a religião, e ele era jovem quando o profeta recebeu a mensagem. Então ele foi um dos grandes sábios depois da morte do profeta, chamado Mu'adh bin Jabal. Que Deus esteja satisfeito com ele. Ele narrou e disse assim: certa vez eu estava junto com o profeta Muhammad, que a paz tenha sobre ele, em sua viagem.
Quando a gente fala profeta Muhammad, você viu que o Júnior e muitos falaram sallallahu alaihi wasallam, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele. É recomendado, quando a gente lembrar o nome de qualquer profeta, Muhammad, Jesus, Abraão, falar que a paz esteja sobre eles. E é relatado, quando você fala que a paz esteja sobre ele, Deus manda para você 10 vezes a mais a paz e a bênção, para você desejar para o outro. É relatado também que Deus faz essa paz que você, Júnior, falou agora, sallallahu alaihi wasallam, faz chegar até o túmulo do profeta. E Deus faz, como não cabe a gente, faz o profeta voltar a paz e a bênção para você. Você fala assalamu alaikum, alaikum salam. Entendeu? Então o profeta faz esse dó para você. Você viu o benefício? A gente está ganhando. Então Muaz relatou e disse: certo dia eu estava junto com um profeta que a paz esteja sobre ele em viajando. E quando eu amanheci em um certo dia, eu amanheci bem próximo do profeta. Amanheci próximo ao profeta. Então, quando eu acordei, uma das primeiras coisas, eu fiz uma pergunta para o profeta. Veja a pergunta. Ele falou assim: ó mensageiro de Deus, me indique, me fale algo. Primeira pergunta, hein? Ó mensageiro de Deus, me fale algo, me ensine uma obra que eu possa praticar, e assim, por causa dessa obra, eu terei sucesso. Em outros ditos fala, terei sucesso, terei a bem-aventurança nos 2 mundos, terei o paraíso. Me indique uma obra. Depois ele falou, e me indique também uma outra obra que vai me distanciar de todos os infortúnios das 2 vidas, que vai me distanciar do fogo. Então o profeta olhou para ele e falou assim: ó Muaz, saiba que você fez uma pergunta de extrema importância, uma pergunta grandiosa, uma pergunta boa, nobre. Ela é grande, no entanto, ela é fácil de ser praticada para quem Deus facilitar. Aí ele respondeu: adore a Deus com sinceridade e não invoque nada junto com Ele. Pratique as rezas assim com oração. Pague o zakat, faça o jejum do mês do Ramadã e faça a peregrinação. 5 pilares. Aí vamos parar aqui um pouco. Primeira coisa ele falou, respondeu: adore a Deus com sinceridade, não invoque nada junto com Ele. Invocar a Deus não é somente adorar estátuas e imagens. Adorar a Deus é eu ser sincero comigo mesmo. Adorar a Deus, quando eu for fazer uma ação, uma obra, uma atitude, que nem muitos a gente se reúne para fazer, levantar a causa da Palestina. A gente faz, mas é sincero conosco mesmos. Eu sou sincero comigo mesmo. Eu estou fazendo isso porque eu quero a justiça. Se eu quero a justiça para o outro, eu quero a justiça para mim. Se eu quero a paz para o outro, eu quero a paz para mim. Entendeu? Então você faz, mas você é sincero na ação, sem outro interesse. Eu não quero reconhecimento, eu não quero nada, eu quero apenas justiça. Se você for sincero, Deus, sem você querer, vai colocar reconhecimento para você nessa vida, de tão bom que Ele é. Depois ele falou, rezar 5 vezes por dia.
As 5 rezas que os muçulmanos rezam, qual que é? Ficar de frente com a Kaaba, ao leste, me curvar, levantar, colocar minha testa. Essa reza que leva quanto tempo? 5 minutos. Eu paro 5 vezes por dia. Eu tenho 24 horas. Eu paro 5 vezes 5 minutos para me conectar com o Senhor dos mundos. Tenho altos e baixos, preocupações, perdas, ganhos, felicidades. Muitos de nós não conseguem administrar isso. O que a gente fala, o que acontece? Espanei. Entrei em depressão. Estou com um problema de ansiedade. Isso é verdade. Tenta se conectar de verdade com Deus, principalmente nessas 5 orações. E quando estiver com a testa no chão, prostrado, pense naquele dito que o próprio profeta falou: o momento mais próximo do ser humano com Deus, com o seu Criador, é quando ele está com a testa no chão, prostrado. Então se esforce agora e fale com Ele. Coloque as suas preocupações agora. Ele está te ouvindo. Você vai sair dessa reza aliviado. Não com os problemas resolvidos como: eu quero dinheiro, eu vou encontrar uma maleta de dinheiro. Pode até ser, mas não vai encontrar às vezes. Mas você vai encontrar uma solução no seu coração, uma aquietação, uma tranquilidade, e Deus vai dar a luz para como você resolver ou sair desse problema. Mas tem que ser sincero nesse momento. Por isso que muitos estudiosos, até não muçulmanos, falam: quando você coloca a testa, principalmente na terra, direto do solo, entendeu? Põe assim, põe assim a mão. Você vê que são 7 pontos que o profeta falou que tem que colocar. Quais são? A testa com o nariz, as palmas da mão, os joelhos e as pontas do pé. Essas pontas você põe, respira fundo e levanta. Eles falam que toda aquela energia negativa, a terra, o magnésio da terra trocou. Entendeu? Então não é à toa algo decretado por Deus. Mais ainda, Deus está te ouvindo. Então a reza é de extrema importância. Por isso que é uma pergunta grandiosa. Adore a Deus de verdade, confiando. Mas como que eu vou adorar a Deus? Eu vou adorar a Deus por amor. Eu amo o meu Criador, mas não só amor. Eu vou adorar a Deus por temer ou ter vergonha de ter praticado algo que Ele proibiu. Mas não só por isso. Eu vou adorar a Deus por esperança na sua misericórdia. Adore e pratique as rezas dessa maneira. Depois ele falou o quê? E pague o zaká. O que é o zaká? O zaká é um lucro que eu tive durante o ano inteiro, e esse lucro eu vou tirar uma porcentagem bem pequena e dar para os pobres, famintos, necessitados, viajantes da minha comunidade. Ganhei 3 mil reais durante o ano inteiro, 2,5%, 75 reais ou 70 reais. De 3 mil não é nada. Se fosse 3 milhões durante o ano, 75 mil também não é nada para 3 milhões. Imagina todo mundo fazendo isso na comunidade de Criciúma. É óbvio e certeza absoluta que a comunidade de Criciúma não vai ter pobreza. Não vai ter. Por isso que ele falou da sua comunidade. Não adianta eu me preocupar com a comunidade vizinha se a minha comunidade está morrendo as pessoas. Entendeu? Se preocupar com todo mundo. A primeira, as pessoas mais próximas de mim. Depois ele falou em jejuar no mês do Ramadã, o mês que nós acreditamos
que é iluminado, que o livro, que é a palavra de Deus, que é o Corão, desceu nesse mês. O mês de adoração, que as portas do céu se abrem, as portas do inferno se fecham. O mês que tudo que eu faço é multiplicado como 700 vezes a mais, com bondade. E se eu erro, o mês que Deus apaga os pecados, não é registrado. Eu vou jejuar o amor a Deus, sendo que o jejum, os médicos hoje falam o quê? Fazer esse jejum, e você ficar sem comer durante o dia inteiro, você renova o teu próprio corpo. E hoje os médicos estão recomendando fazer esse jejum. E depois fazer a peregrinação, lembrar a primeiro lugar sagrado, a primeira casa de Deus construída na terra, no mundo, pelo pai dos profetas Abraão, junto com seu filho Ismael. Construir um templo que hoje, todo ano, pessoas do mundo inteiro, da África, da Europa, do continente americano, do continente asiático, da Oceania, ali 4 milhões mais ou menos, todo ano as pessoas se reúnem. Todos os homens, brancos, pretos, ricos, pobres, líderes de estados, operários, todos eles vão igual, você não sabe quem é quem, usando apenas 2 toalhas brancas, enroladas no corpo, do umbigo até os joelhos, e a outra encobrindo os ombros. Você não sabe quem é quem, todo mundo igual, por uma semana, fazendo a mesma coisa, se comunicando com o Senhor dos mundos. E as mulheres cobertas com o seu manto e os seus cabelos, não é novidade, é algo que uma das melhores mulheres que surgiu no mundo fazia, praticava. Quem é? Maria. Só falar isso não lembra. Maria, a mãe de quem? Jesus. Isa, entendeu? Você faz um ritual lembrando dos profetas, das pessoas virtuosas, e ao mesmo tempo Deus está lavando a tua alma. E Deus, o profeta falou, quem sai, volta da peregrinação com sinceridade, ele volta igual saiu da barriga da mãe, sem pecado nenhum. Por quê? Porque eu, você, todo mundo tem pecado. Então isso aqui que ele falou, se você fazer isso, você vai obter sucesso nos 2 mundos, e os infortúnios vão ficar longe de você nos 2 mundos. Depois ele continuou e falou, o profeta Muhammad, queres que eu te indique os caminhos do bem? Ele falou sim. Então ele falou assim, saiba que o jejum que você fazer com sinceridade para Deus é um escudo. O jejum é um escudo que te protege de todos os infortúnios e todas as maldades. Você jejua, além de você preservar o seu espírito, perdoando os seus pecados, você vai estar fortalecendo a sua saúde. No outro dia o profeta falou, façam o jejum, que vocês vão estar preservando a vossa saúde. Depois ele continuou, o profeta falando, e saiba, que a sadaqa, o que é sadaqa? Caridade. A caridade que você fazer apaga os seus pecados, lava a tua alma, igual a água apaga o fogo. Faça caridade. Se você é fiel, estenda a mão. No outro dia o profeta falou o que quando o homem falou para ele? Ó profeta, os ricos estão ganhando mais recompensas do que nós pobres. Eles fazem caridade com dinheiro. E nós? O profeta falou, todo mundo pode fazer caridade. Você pode fazer caridade estendendo a mão, carregando as coisas de alguém, falando uma boa palavra, advertindo. Se você não consegue fazer nada disso, se afaste para não incomodar. Ou no outro dito, preserva a tua língua.
Então sempre, só intencionar, intenção. Depois ele continuou falando, o profeta sallallahu. E saiba que a reza da pessoa, no meio da madrugada, voluntariamente, a pessoa levanta para se conectar com Deus. Madrugada, o último terço da noite, não é obrigado. O profeta falou que nesse momento, Deus Todo-Poderoso, Ele desce ao primeiro céu mundano, abre as portas do céu e fala: aqueles dentre os meus servos que está me pedindo, eu darei. Aqueles dentre os meus servos que querem o perdão, terá. Estou ouvindo todos. É um momento nobre entre você e o seu Criador, então eu não posso perder. Ele falou: abençoados são aqueles que durante a madrugada se viram e levantam para me adorar. No último terço da noite, antes de entrar o Fajr. Depois, ele continuou falando: queres que eu te indique um ponto essencial, que é a base de tudo, e o ponto mais alto perante a religião? Ele falou assim: a base de tudo, que você não pode largar jamais, é a simples oração. Não largue, independente do que está passando. E o profeta falou: você não consegue rezar em pé, reza sentado. Não consegue, deitado. Mas enquanto tiver consciência, nem se for com a tua mente, reze. É uma conexão entre você e o seu Criador, não abandone. É o momento que você tem para falar com o Senhor dos mundos, com o Criador de tudo, com o Rei verdadeiro. Depois ele falou assim: e o ponto mais alto da religião é você se entregar totalmente no caminho de Deus. Sempre o que você for fazer, intencione alcançar a satisfação do seu Criador. Eu fui na mesquita hoje. Por que eu vim aqui? Eu vim porque o profeta falou naquele dito: a pessoa que saía em busca do conhecimento, Deus facilita para ela toda essa vida e a outra. No outro dito ele falou: quem sair para ensinar ou para aprender, ele contém o melhor que tem nessa vida. Então sempre intenciona o melhor. Vai fazer alguma coisa, intenciona. Sempre renova a intenção. E a intenção está no coração. Só Deus controla. Então esse dito que o Mu'adh, que um dos maiores sábios do Islã, trouxe para nós, através do profeta sallallahu, não podemos largar jamais. Não podemos o quê? Largar, abandonar. É um dito que é um presente para todo ser humano, não é muçulmano, para todo ser humano que tem coração. Entendeu? Esse é o dito que eu deixo aqui para vocês nessa noite abençoada de terça-feira, e peço a Deus o único, todo-poderoso, que ilumine os nossos corações, fortaleça a nossa fé, proteja nossas famílias, abençoe nossos lares, proteja nossas mães, tenha misericórdia dos pais. Wa sallallahu alayhi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Estava colocando para vocês toda terça o idioma árabe. Eu dei o alfabeto e algumas palavras. Eu não vou dar hoje, eu vou deixar mais aberto. Vamos deixar para terça-feira que vem o teste, é o idioma árabe. Tá bom? Que Deus abençoe. Wassalamu alaikum.